Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui nesta noite com o propósito também de compartilhar uma palavra nesse tempo de isolamento, nesse tempo onde que ainda estamos tendo todos os cuidados necessários devido à doença que estamos enfrentando. Hoje é 13 de maio de 2020. Você sabe que dia é hoje? Você talvez ouviu em algum lugar, leu em algum material, mas eu acredito que a maioria de nós nem sequer se deu conta que dia é hoje. Hoje é 13 de maio, sim, mas a Igreja Cristã lembra uma data especial no dia de hoje. Hoje é a Ascensão de Cristo. No calendário cristão, a Ascensão de Cristo é celebrada a subida de Jesus ao céu 40 dias depois da sua ressurreição. Ou seja, conforme este ano, faz exatamente 40 dias que foi celebrado a Páscoa. Após ter ressuscitado, Jesus permaneceu na terra com os seus discípulos durante 40 dias, período em que instruiu os discípulos sobre o reino de Deus. Seu último momento de vida humana termina com a sua subida aos céus e a sua passagem para o mundo divino. A cena é descrita na passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, o verso 9 e 10, da seguinte maneira: depois de dizer isso, Jesus foi levado aos céus à vista deles. Uma nuvem os encobriu, de forma que os seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuaram olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Vem desse acontecimento a passagem no Credo Apostólico, na Confissão de Fé dos apóstolos, dos discípulos: subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. A pergunta: para onde que Jesus foi? Depois então desse tempo que ele esteve aqui na terra, juntamente com os seus discípulos, ele então cumpriu o propósito que Deus havia designado ao seu Filho e, como ele mesmo afirmou na cruz, tudo está consumado. Ou seja, Jesus na cruz fez-se pecado, assumiu o pecado da humanidade, morreu na cruz levando consigo todos os pecados da humanidade e deixando a promessa que todo aquele que nele crê não perecerá, mas receberá a vida eterna. Como nos lembra o evangelista João lá no capítulo 3, o verso 16, onde ele bem diz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus cumpriu isso na cruz. Ou seja, o seu ministério aqui na terra estava agora realizado. Ele havia ressuscitado, ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo no domingo de manhã. O túmulo estava vazio. A vitória havia sido conquistada sobre a morte. Jesus agora vive. Mas ele ainda permaneceu 40 dias junto com os discípulos, ensinando eles a respeito de tudo aquilo que ele havia dito já ao longo desses 3 anos, fortalecendo, encorajando os discípulos para agora eles anunciarem o reino de Deus até os confins da terra. Em seguida, Jesus então promete enviar o Espírito Santo para amparar os discípulos na tarefa de distribuir então a palavra de Deus ao mundo. E isso nós vamos lembrar daqui a 10 dias, no Pentecostes. Outro momento importantíssimo também no calendário litúrgico da Igreja Cristã: o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo, o Consolador. Aquele que então habita no coração daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que derrama dons e talentos sobre a igreja. E assim Cristo delega os compromissos missionários
da evangelização aos seus discípulos e à sua comunidade. E da mesma forma, com a solenidade da sua ascensão, ou seja, da sua subida aos céus, ele demonstra que o reino de Deus é possível para toda a humanidade. Lembrar o dia da ascensão é importante para nós cristãos, para podermos entender o propósito de Deus ao longo de toda a trajetória da história da humanidade. Deus, o Criador do céu e da terra, Deus, o autor da história. Ele iniciou a história quando fez o céu e a terra, quando criou o homem, toda aquela história que nós bem conhecemos, como nos relata lá o livro de Gênesis. Deus entrou na história, se fez carne, tornou-se homem, se revelou plenamente a nós, seres humanos, em Jesus Cristo. Nos ensinou o caminho que leva ao Pai. Como nós lembramos ainda no domingo agora, nesse último domingo, dia 10, no Evangelho do domingo, onde então lá em João 14, Jesus diz: eu estou indo para o Pai, eu vou na frente e vou preparar para vocês morada. A casa do meu Pai tem muitos quartos. E eu voltarei um dia e buscarei vocês para que possamos estar plenamente na presença do Pai. Jesus então cumpre esta palavra que disse antes mesmo de ser preso e crucificado, no dia da ascensão. Agora ele volta para junto do Pai. Ele retorna para casa. E ele foi na frente para preparar para nós morada. Ou seja, celebrar a ascensão de Cristo significa para nós cristãos crer e confiar nesta promessa, que Jesus, após cumprir o propósito de Deus, nos presenteando com a salvação, para aqueles que creem, claro, ele agora retorna para junto do Pai e ali está preparando um lugar para nós. A casa do meu Pai há muitos quartos. Ou seja, o desejo de Deus é que cada um de nós, quando cumprir o nosso propósito aqui nesse mundo, quando o Senhor entender que chegou ao final também a nossa passagem aqui, que a gente possa ter a certeza que lá do outro lado, Jesus está nos aguardando, vai nos tomar pela mão e vai nos conduzir à casa do Pai. Ele mesmo disse para os discípulos: eu voltarei para buscar os meus. Ou seja, se Jesus subiu aos céus, e da mesma forma, assim também nos diz o texto bíblico, ele vai voltar. Porque depois que os apóstolos não viam mais Jesus, aqui no texto de Atos dos Apóstolos que nós ouvimos, o qual eu relatei, diz de que as nuvens encobriram Jesus, e os discípulos ficaram olhando para o céu, olhando, não entendendo para onde ele foi. E aí aparecem anjos e dizem que ele voltou para junto do Pai, mas ele virá para buscar os seus. Ou seja, dessa mesma forma Jesus vai voltar. E essa é outra promessa que Cristo nos deixou que ainda não se cumpriu. Quando nós olhamos na Sagrada Escritura, nós vamos perceber que Jesus cumpriu praticamente todas as profecias deixadas pelos profetas. Jesus é o cumprimento da promessa. E tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Então também essa promessa, que ainda há de se cumprir, vai ser cumprida com certeza. Jesus virá para buscar os seus. Me permite um parênteses aqui também na nossa reflexão. Algo que nos chama a atenção quando a gente olha para esta palavra é sobre o número 40. Jesus ficou 40 dias no deserto quando foi tentado por Satanás após o seu batismo. Jesus permaneceu 40 dias com os discípulos antes de ascender novamente ao céu, antes de voltar para casa. O que nós tanto ouvimos nesse período de pandemia que nós estamos enfrentando? Que nós devemos ficar de quarentena. Não exatamente 40 dias, O que os médicos sugerem são 14 dias e ali não haveria mais possibilidade de transmissão então do vírus.
mas ficar de quarentena, um tempo de reflexão, um tempo necessário de retirar-se das coisas cotidianas, um tempo de preparação, um tempo de deixar-se ensinar. Jesus ficou 40 dias no deserto, em oração, em jejum diante de Deus, sendo tentado por Satanás. Mas após ele sair desta quarentena, ele agora inicia o seu ministério, que vai se concluir na cruz do Calvário, na ressurreição no domingo de manhã. Jesus permanece 40 dias com os discípulos. E após essa quarentena, ele volta para junto do Pai. E depois da vinda do Espírito Santo, agora os discípulos, os apóstolos estão prontos para anunciar o Evangelho até os confins da terra. Eu e você, de uma forma ou de outra, desde o início de tudo isso, nós já estamos em quarentena. Tivemos esse tempo mais reclusos, alguns mais, outros menos, mas é um tempo de deixar-se ensinar. É um tempo de deixar Deus nos moldar. Se nós cremos que Jesus é Senhor da história, e assim como Ele ascendeu aos céus, de lá Ele continua sendo Senhor da história, e um dia virá para consumar a história. Também nesse tempo de doença, de coronavírus, Deus continua no controle de tudo através de seu Filho Jesus. E que Deus possa usar também esse tempo de pandemia para continuar a moldar o nosso caráter, o nosso coração. Que possamos todos nós sairmos melhores do que nós chegamos nesse tempo. Certamente nenhum de nós imaginava em 2020 a gente passar por isso, não é verdade? Mas já que nós estamos enfrentando esse momento, com a graça de Deus, com o amparo de Cristo, com o seu cuidado e também através da condução do seu Santo Espírito, queremos passar por tudo isso e sairmos melhor do que entramos neste tempo de quarentena. Que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe a ti, a tua casa, a tua família, meu querido. Que Deus abençoe também todos que estão à frente deste tempo de, vamos usar assim a palavra, de guerra contra esse vírus. Autoridades políticas, sanitárias, equipes médicas, que todo mundo possa fazer o seu melhor para que juntos nós possamos passar por isso, e certamente vai passar. Se a gente olha ao longo da história, tudo é transitório, nada é definitivo, nada é para sempre aqui nesse mundo, tudo é transitório. Somente Deus é eterno. E é para lá que também os nossos olhos estão voltados, para que a gente possa, um dia também, assim como Cristo, que voltou para junto do Pai, também poder nós retornar para a casa do Pai. Mas enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, como disse o apóstolo Paulo, peregrinos, porque a nossa pátria é no céu, nós queremos fazer o nosso melhor aqui. Dar o nosso testemunho cristão, deixar sempre a palavra de Deus nos orientar, seguirmos firmes nesta caminhada. Fique na paz, meu irmão. Deus abençoe. Abençoada noite. Amém.